Em Juízes, capítulo 17 e capítulo 18, nos fala do efraimita Mica, que tinha no quintal da sua casa uma capela para os seus muitos ídolos. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 3, diz que os homens ergueram ídolos em seu coração. Agostinho, teólogo talvez mais importante da cristandade, escrevendo nas suas confissões, diz que estava de costas voltadas para a luz e com a face erguida para os objetos iluminados. Por isso o rosto com que os vi iluminados não eram iluminados. João Calvino, importante reformador da igreja, diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Friedrich Nietzsche, filósofo nihilista, escrevendo em seu livro O Crepúsculo dos Ídolos, diz que há mais ídolos que realidades no mundo. A pergunta que nós temos que nos fazer a partir daqui é: em que momento começou a idolatria? A idolatria ela começa quando Adão e Eva dão ouvidos à serpente, em detrimento a dar ouvidos à voz de Deus. A idolatria ela começa quando eles viram no pecado uma oportunidade para serem melhores do que Deus. Quando eles veem no pecado uma oportunidade, uma ascensão de serem iguais a Deus. Quando eles veem no pecado ou a oportunidade de não haver consequência para as suas ações, de modo que a serpente ainda disse: se comerdes certamente não morrereis. A idolatria começa quando o homem tenta usurpar o lugar de Deus, quando ele quer se entronizar num lugar que só a Deus pertence. É aí que começa a idolatria, é aí que começa o pecado, é aí que começa em nosso coração ser colocado, como diz Calvino, uma fábrica de ídolo, onde nós colocamos ali todos os nossos desejos carnais, todos os nossos anseios humanos e começamos a construir ideias, hipóteses e começamos a fabricar nossos próprios ídolos, começamos a adorar a nós mesmos, começamos a adorar tantas coisas que esse mundo nos possibilita. É esse tema que eu quero trabalhar com vocês no vídeo de hoje, na mensagem de hoje, falando sobre os deuses falsos, falando sobre essa realidade que nós estamos envolta nesse século, em que muitos ídolos têm sido exaltados. Principalmente nessa época de coronavírus, talvez nós nunca vimos tanto a ciência sendo aplaudida. Parece que nós voltamos ao período do iluminismo, em que nós começamos a superestimar as ciências em detrimento a todas as outras áreas de conhecimento. E esse é só um dos exemplos que nós poderíamos dar dos ídolos dos nossos dias, dos ídolos do nosso. Então eu quero meditar com vocês hoje no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso 15 ao 34. E eu vou fazendo a leitura e a exposição conforme nós fomos prosseguindo. O verso de número 16, ele diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas. O que está acontecendo aqui? Paulo estava vindo da sua segunda viagem missionária na região da Macedônia. Ele havia plantado igreja em Filipos, ele havia plantado igreja em Tessalônica e ele havia plantado igreja em Bereia. Só que alguns rebeldes judeus que eram contra a mensagem, a pregação que Paulo tinha a respeito do Cristo, do Messias,
começaram a persegui-lo. E o que acontece? Eles saem de Tessalônica e se encaminham para Bereia. E ali, Paulo ele é socorrido pelos irmãos em Bereia e é colocado num navio e ele vai parar aonde? Em Atenas. Enquanto ele esperava Silas e Timóteo. E enquanto ele estava lá, o texto continua e diz que o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E aí nós temos que nos perguntar, mas que cidade é esta a qual Paulo está hospedado, está passando? Paulo está em nada mais, nada menos do que na cidade mais famosa do mundo antigo, Atenas. Paulo está na cidade considerada o berço do intelectualismo humano, a terra da filosofia, a terra das artes. Atenas era a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Atenas é a cidade da academia de Platão, escola que ele havia fundado, do Liceu, a escola que Aristóteles havia fundado. Atenas é a cidade que deu origem à democracia, como nós a conhecemos hoje. Atenas era uma cidade importantíssima, que venceu guerras, como por exemplo a Guerra do Peloponeso. Atenas era a cidade dos deuses do Olimpo, ou da colina de Marte, também conhecida como Areópago. Atenas era a cidade dos muitos templos dedicados aos seus muitos ídolos. Lá no alto da Acrópole, a parte mais alta da cidade, estavam dedicados templos das mais diversas divindades. Só a título de curiosidade, diz que haviam cerca de mais de 30 mil ídolos, ou 30 mil deuses, em toda Atenas. Alguém diz que havia mais templos ou mais ídolos em Atenas do que homens. Tamanha quantidade de ídolos, tamanha quantidade de deuses que aquela cidade possuía. É nessa cidade em que Paulo está presente. Está ali não a passeio, não a turismo. Está ali por meio da providência divina para quanto ao seu ministério. Se nós olharmos em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 6 a versículo de número 8, ou a versículo de número 10, nós vamos perceber um fato muito interessante sobre a estada do apóstolo Paulo em Atenas. Porque Deus, em seus planos, já havia planejado que Paulo estivesse ou que passasse por ali. Porque veja bem o que o texto diz, Atos capítulo 16, verso 6 em diante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia, que lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ou seja, num primeiro momento, num primeiro itinerário, Macedônia não estava no script do apóstolo Paulo. Ele tentou ir para a Ásia e o Espírito Santo o impediu. Ele tentou ir para a Bitínia, tentou ir para a Mísia, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus lhe impediu. E aqui eu acho interessante porque não foi o diabo que impediu o apóstolo Paulo de ir para essas cidades. Não foi a carne, não foi o mundo, mas foi o Espírito Santo de Deus. Provando que quem dirige, que quem governa a nossa vida, que quem governa os nossos passos, que quem dirige o nosso destino é Deus. Paulo estava em Atenas para o cumprimento de um propósito, pregar o Evangelho.
Ele precisava passar por Filipos, ele precisava passar por Tessalônica, ele precisava passar pela Bereia, para que então ele pudesse chegar a Atenas. Ele não ficou em Atenas por muito tempo, mas ele precisava passar por lá. Às vezes você está numa cidade, às vezes você está numa igreja, às vezes você está morando numa casa, às vezes você está numa faculdade ou numa empresa que você se questiona: o que eu estou fazendo aqui? Talvez seja o Espírito Santo de Deus que tenha conduzido você a estar onde você está, para que os propósitos de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Deus não nos coloca em lugares que Ele não tem um propósito para nossas vidas. É Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem dirige os nossos destinos, é Ele que sabe o melhor lugar para nós estarmos. Paulo estava em Atenas porque Atenas era o centro da vontade de Deus para a sua vida. Nós não podemos ser como o profeta Jonas, o profeta fujão, que Deus delega uma cidade, um endereço, um destino para que ele possa estar, e ele foge desse destino, ele se afasta da vontade de Deus por causa da sua vontade própria. Mas quando a vontade de Deus é soberana, é livre, ela atua. Mesmo que a gente vá para Tarsis, mesmo que a gente vá para longe do centro da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus governa a nossa vida, nos leva para o centro da sua vontade. Talvez você esteja num lugar reclamando, murmurando, sem entender o porquê você está aí. Você está aí porque o Deus que você serve é soberano e sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. E que nós possamos entender isso para princípio da nossa exposição. E o que Paulo estava fazendo ali? O versículo de número 17 nos diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. O que nós precisamos entender aqui que Paulo está fazendo? Paulo, como era de costume, ia às sinagogas. Todo sábado, como o texto diz, ele ia onde? À sinagoga. Ele disputava, ou seja, ele apresentava a Jesus Cristo como o Messias aos judeus. Isto é, ele fazia aquilo que ele fazia de costume nas suas viagens missionárias. Mas há uma informação além aqui, porque também diz que todos os dias, isto é, de domingo a sexta-feira, na praça com os que se apresentavam. Só que aqui não se trata de qualquer praça, aqui estamos falando da ágora. Aqui estamos falando da praça aonde se discute as questões políticas da cidade de Atenas. Aonde se tecia o futuro, o destino dos cidadãos da polis. Então, quando Paulo está dizendo que está pregando todo sábado nas sinagogas, está pregando todos os dias na ágora, ele está querendo dizer para nós o seguinte: eu estou pregando todos os dias na igreja, domingo após domingo eu estou ali apresentando Jesus como Cristo, Filho de Deus, o Evangelho, e estou todos os dias na praça, na ágora, isto é, no Congresso Nacional, isto é, nas universidades, isto é, nos centros intelectuais do mundo, eu estou ali apresentando a Jesus Cristo. Vamos imaginar um pouco melhor isso. Imagine Paulo nos dias de hoje. Aonde que Paulo discursaria? Paulo discursaria na ONU. Paulo discursaria nas Nações Unidas, ele se colocaria diante dos políticos do mundo, discutindo o assunto mais importante, mais atual de toda a história da humanidade, isto é, Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso para nós tem uma lição importante para os nossos dias. Porque nós às vezes achamos que ser pregador do Evangelho, ser cristão, tem a ver só com o que nós fazemos lá dentro da igreja. Só que ser cristão tem muito mais a ver do que nós somos fora das quatro paredes do que tem a ver do que nós somos dentro das quatro paredes. A própria igreja é o chamado, a eclésia é chamados para fora, não chamados para dentro.
todo dia é dia de pregar o Evangelho. Nós temos hoje essa ferramenta poderosa chamada internet, é uma janela para o mundo. O que você tem feito com as suas redes sociais? O que você tem feito para influenciar pessoas a serem parecidas com Jesus? Nós não podemos perder de vista o nosso chamado como servos de Deus, como os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que em tempo e em fora de tempo a palavra de Deus precisa ser anunciada. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e o que nós temos feito para que Jesus seja conhecido pelo mundo? Por exemplo, você pode ser usado por Deus agora ao compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Mandar para aquele amigo que precisa ter um encontro com Jesus. Mandar para o seu líder de jovens, mandar para o seu pastor. Por quê? Porque todos nós precisamos nos mobilizar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo em tempo e em fora de tempo. Agora é o momento. Esse é o momento mais urgente de se pregar o Evangelho, de se fazer Jesus conhecido. Muitas pessoas estão buscando uma salvação em uma vacina. Muitas pessoas estão buscando uma salvação em um governo. Muitas pessoas estão buscando uma salvação numa ideologia. Quando, na verdade, a salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus. E nós precisamos anunciar a Jesus. Jesus não é alguém legal que viveu há 2000 anos atrás. Jesus é o Cristo. É o Deus conosco. Ele se faz presente em nosso meio, Ele está presente conosco hoje, aí, enquanto você assiste esse vídeo. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Todo aquele que tem um encontro com Jesus já recebe de cara a presença do Espírito Santo. Nós temos, segundo o que Paulo escreve aos Romanos, as primícias do Espírito. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem então poder e autoridade para anunciar a Jesus em tempo e em fora de tempo. Porque quando você faz isso, coisas extraordinárias acontecem no mundo espiritual. Diz Colossenses 1,13 que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mostrando o que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é Deus, é Jesus entrando no mundo das trevas e alcançando aquele pecador que está mergulhado no pecado. E agora passa a ter um encontro transformador com a pessoa de Cristo. Então pregue o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, você faz um estrondo no mundo espiritual e vidas chegam ao pleno conhecimento do Evangelho. Que nós possamos entender essa verdade. Só que o que nós precisamos entender aqui sobre os gregos? Porque lá no texto de Atos, capítulo de número 17, a qual nós estamos aqui observando, no versículo de número 17, 18, diz assim: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra cidade se ocupa senão se dizer a ouvir alguma novidade. Então o que acontece? Nesse período aqui, em que nós estamos aqui observando, aparecem esses filósofos, conhecidos como epicureus e estoicos. Só que antes nós precisamos entender um fato. Os gregos, diferente daquilo que nós pensamos, eles não acreditavam que eram os deuses que criaram todas as coisas.
Eles eram profundamente materialistas. Eles acreditavam que é a matéria que deu origem aos deuses, que é a matéria que deu luz, deu o início aos deuses. Hesíodo, que também é um dos poetas gregos, para explicar de maneira clara como funcionava a religião, a questão da formação, de como surgiram os deuses, os ídolos, no contexto da Grécia Antiga, dos deuses gregos, ele vai contar de maneira clássica isso na sua Teogonia. E ele vai dizer o seguinte, que no início existia o caos e as trevas. O caos vai dar origem a Gaia, uma espécie de mulher, uma deusa, uma espécie de mulher não humana, uma primeira mulher não humana, Gaia. Gaia, que também tinha esse poder de autorreprodução, vai gerar a Urano, que também nós conhecemos como céu. Gaia, terra, Urano, céu. Só que o que vai acontecer? Ela vai se unir com Urano, que é seu filho, numa relação incestuosa, e eles dois vão gerar muitos filhos e filhas, uma multidão de filhos. Vão gerar, por exemplo, que você conhece bem pelos filmes retratados em Hollywood, como os Titãs, que eram gigantes, os Ciclopes, que possuíam um olho único na testa, e os Centimanos, que tinham 100 braços e com armas de guerras em suas mãos. Era uma criatura horrorosa. Urano, que era pai deles e ao mesmo tempo era irmão deles, vai ter um medo comum de pessoas que estão sob o controle de todas as coisas, que é o medo dos seus filhos se revoltarem contra ele e tomarem o seu poder e tomarem o seu trono. Então o que ele vai fazer? Ele vai proibir que Gaia continue a dar à luz. Ele vai proibir que Gaia continue a gerar filhos. Só que o que vai acontecer? Isso vai ser um problema grande, porque ela vai ficar com profundas dores de parto e sem poder dar à luz. Então ela vai se comunicar com seus filhos para que eles se revoltem contra o pai, para tirarem ele do controle do governo dos mundos daquela época. Então, nenhum dos seus filhos, nem os Titãs, nem os Ciclopes, nem os Centimanos quiseram aceitar. Apenas o filho caçula aceitou a ideia da mãe. Quem que era o filho caçula? Cronos. Ela vai fazer tipo uma espécie de uma adaga para ele e Cronos vai emascular o seu pai, impedindo que ele possa assim ter relações com a sua mãe e assim possa continuar a ter filhos. Só que a história vai terminar por aí? Não. Cronos vai assumir o controle dos mundos. E agora, com o mesmo medo do seu pai, vai também ter problemas com a sua história familiar. Por quê? Porque ele vai se casar com Reia. E o que ele vai fazer? Todas as vezes que Reia gerava, ele comia os filhos. Então ela teve já 5 filhos e todos os 5 filhos ela comeu. Somente o último filho, com a ajuda de Gaia, não será devorado por Cronos. Quem é esse filho? O primeiro deus grego, Zeus. Zeus vai tramar uma guerra, depois que cresce, se torna forte e poderoso com os Titãs, e vai destronar o seu pai do controle dos mundos daquela época. E vai assim libertar a sua mãe, Reia, com seus 5 irmãos que estão dentro do seu ventre, e assim vai começar o que nós conhecemos, os deuses do Olimpo. Quem eram os irmãos de Zeus? Vamos lá. Primeiro era Hera, ou Juno, que é a patrona dos lares ou das famílias. Segundo é Deméter, ou Ceres, a deusa das colheitas e plantações. A terceira é Hestia, ou Veste, a irmã mais velha. Temos Poseidon, ou Netuno, o deus dos mares. E por fim, Hades, o deus dos mortos, ou o inferno. É a partir daí que vai surgir uma série de outros deuses, como por exemplo Atenas, a deusa da sabedoria ou da inteligência, ou do senso de justiça, das artes.
Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Artemis, a deusa da fertilidade, riqueza, e por aí vai. Essa é a realidade idolatra de Atenas e dos gregos. Então perceba que a coisa ela vai se maximizando. Perceba que a realidade idolátrica dos gregos ela é muito forte, ela é muito poderosa. E é nesse contexto em que Paulo entra. Eles eram muito curiosos, eles queriam saber das novidades das últimas, porque inclusive eles tinham um altar dedicado ao Deus desconhecido. Eles tinham inclusive no medo de não adorar todos os deuses, naquela neurose de que eu posso ter esquecido de adorar algum Deus, eles tinham um altar dedicado ao Deus desconhecido. Para você ver o nível de idolatria daqueles homens. Então, aqueles homens começam a dialogar com Diante de todo esse contexto, existiam então os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, eles eram ateus. Eles não acreditavam, ou eles acreditavam que tudo era o aqui e o agora. Eles viviam a cultura do hedonismo, prazer, prazer, prazer. Eles viviam essa lógica dos prazeres momentâneos. Por outro lado, nós temos os estoicos, que não eram ateus, porém acreditavam que tudo era Deus. Eles acreditavam que toda a natureza era Deus. Então, se curvavam diante daquela ideia que você muito bem conhece, a mãe natureza. Como se a terra fosse Deus. A partir do momento que você pensa dessa maneira, então você limitou Deus. E Deus é ilimitado, Ele é criador de todas as coisas, Ele está fora, Ele está além de toda a sua criação. E eles eram também profundamente fatalistas, filosofia do nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É a famosa ideia da Gabriela Cravo e Canela. Essa era a realidade deles. E a questão também do materialismo deles era muito forte, porque uma vez que eles acreditavam que a alma era a prisão do corpo, e o homem está no seu estágio melhor quando ele é liberto do seu corpo, porque na concepção deles a carne é má, então quando Paulo começa a pregar, começa a falar de Cristo e falar da ressurreição, falar do Evangelho de Jesus Cristo, falar de Jesus que, conforme o que está escrito lá em 1 Coríntios, era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que isso? Porque a cultura cristã em frente à cultura grega era uma loucura. Como que nós podemos crer na concepção do mundo grego, na ressurreição do corpo, sendo que a carne é má? Sendo que eles entendiam que a matéria é má, que a matéria é corruptível, que o homem está em seu estado pleno melhor com a sua alma. Quer dizer, a pregação de Paulo confrontava a filosofia grega de frente. Batia de frente com todas as ideias, todos os princípios, todos os argumentos que eles defendiam. É por isso que nós, diante de tudo isso que estou falando, precisamos entender o seguinte. Quando estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, quando estamos falando do amor de Jesus Cristo, nós estamos batendo de frente aos ídolos, aos deuses, às filosofias dos nossos dias, a cultura imposta nesse mundo caído. Talvez você não tenha jamais se curvado diante de nenhuma estátua para adorá-la. Talvez você nunca tenha se curvado diante da Atena, a deusa da sabedoria, ou de Afrodite, a deusa da beleza. Mas talvez você adore seus diplomas, talvez você adore suas graduações e pós-graduações, sua muita inteligência e sabedoria, seu racionalismo. Talvez você nunca tenha adorado Afrodite, a deusa da beleza, mas talvez passe horas na frente do espelho, contemplando a sua beleza, gastando dinheiro e mais dinheiro para procedimentos estéticos, vivendo o culto ao corpo, hoje conhecido como fisiculturismo,
É o culto ao corpo. E tantas outras questões, porque às vezes nós achamos que falar de idolatria ou falar de Deus, estamos falando de pessoas que literalmente se curvam diante a deuses de barro, de mármore, de madeira, quando na verdade os ídolos estão presentes mais do que nunca nessa geração. Estão mais presentes do que nunca porque adoramos talvez não o objeto, mas aquilo que ele representa, aquilo que ele significa. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas filosofias dos estoicos ou dos epicureus. Ora não crendo em Deus, ora não crendo em nada. Ora vivendo no prazer pelo prazer. Queremos ser felizes, a busca pela felicidade, que na verdade não passa de uma utopia humana, porque a felicidade é Cristo. Não existe felicidade nesse mundo material. Ou senão agimos como os estoicos, achando que tudo é Deus, espiritualizando todas as coisas. Adorando, abraçando árvore, é mãe natureza. E caindo nessa lorota, nessa conversa fiada do Satanás. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. E nós não podemos nos calar, porque vivemos os dias mais urgentes em que a pregação do Evangelho deve ser feita. Eu quero encerrar essa palavra com a reação final dos atenienses em relação àquilo que Paulo havia pregado. 3 grupos haviam se manifestado. Primeiro, os escarnecedores. Olhe comigo o versículo de número 32. E ouviram falar da ressurreição dos mortos, e uns escarneciam. Porque quando você prega o Evangelho, 3 grupos podem se manifestar. O primeiro deles é os escarnecedores, zombadores. Que Jesus, que ressurreição, que céu. Isso daí é coisa do passado. E quantas pessoas não escarnecem de Deus, zombam de Deus, acham que aquilo que estamos falando é literalmente loucura. E de fato é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia sabedoria. Existe o segundo grupo, que é os procrastinadores. Verso 32, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Pessoas que pensam que têm o tempo, o futuro nas suas mãos. Que tem controle do tempo, da história. Não, amanhã nós conversamos sobre essa história. Amanhã eu aceito a Jesus. Amanhã eu me entrego ao Evangelho. Como se eles pudessem acrescentar um côvado à sua altura ou um passo à sua existência. E o terceiro grupo é dos que creem. Versículo de número 34. E todavia chegaram uns varões a ele, creram. E outros, os quais estava Dionísio e o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Desses 3 grupos, ainda existe um grupo que crê na pregação do Evangelho, que crê na mensagem de Jesus Cristo. E a coisa maravilhosa é quando aqueles que abrem seu coração para o Evangelho de Cristo. Estamos vivendo nesses dias difíceis, nesses dias em que parece que não, mas os homens estão mais cheios de si mesmo, amantes de si mesmo. São os últimos dias da igreja na terra. 1 Timóteo capítulo 3 fala disso. Viriam dias trabalhosos, homens egoístas, invejosos, caluniadores, tantas coisas aconteceriam. E isso está acontecendo mais do que nunca nessa geração. E nós precisamos estar afiados com relação à pregação do Evangelho, a falar do amor de Jesus em tempo e em fora de tempo. Pregar um só Cristo, um só batismo, só Jesus. Jesus é o centro de toda a mensagem do Evangelho. Se você não sabe falar muito de Jesus, fale do essencial, mas fale de Jesus. Fale do amor de Deus. O Brasil está clamando por salvação de almas. Pessoas estão sofrendo, padecendo, e nós precisamos mais do que nunca pregar a mensagem do Evangelho. Da maneira que nos é possível, nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A Europa, que era a Europa dos reformadores, dos grandes avivamentos, das grandes universidades, das grandes faculdades de teologia, das grandes igrejas históricas, estão hoje
fechadas, muitas se tornaram teatros, outras museus, outras cinemas, outras bares. De modo que você chega na Europa hoje, você não consegue mais falar do amor de Cristo porque as pessoas vomitam a ideia de um Cristo que se fez carne. A ideia de um cristianismo a ser pregado ainda naquela geração. Porque talvez aqui no Brasil fale-se de um avivamento, que eu não acredito, porque avivamento tem a ver com arrependimento, tem a ver com quebrantamento, tem a ver com mudança de vida, e que nós temos visto sendo pregado muitos evangelhos, menos o evangelho de Cristo. É o evangelho da casa própria, o evangelho do carro na garagem, da viagem para o exterior, da prosperidade, dos bens, de tantas coisas, quando na verdade o que mais nos interessa é saber do evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos perder tempo no que diz respeito a pregar o evangelho de Jesus. Que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e clamar a Deus por avivamento na nossa geração. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado de maneira extraordinária em nossas vidas, sobre nossas igrejas. Deus levantar jovens, crianças, adolescentes, para que essa nova geração que está surgindo não se acovarde diante das demandas dos nossos dias. Precisamos nos levantar no poder e na autoridade do Espírito Santo. Eu quero orar com você e liberar uma palavra de fé e de esperança. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor tem nos dado e eu quero agradecer a Ti por essa palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos levante no poder do Teu Espírito Santo a pregar o Teu santo Evangelho em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outra pessoa e com certeza você será muito abençoado. Deus abençoe.